Agora vocês me ouvem? Show. Boa noite, então, pessoal. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos vocês, de todos nós. Antes de começarmos, só os recadinhos da casa, né? Todo segundo sábado do mês, nós realizamos uma atividade de doação de alimentos e roupas para irmãos que estão passando por dificuldade, que vêm até nós buscando auxílio. Para nós auxiliarmos, nós dependemos das doações que a gente recebe. Então, aquele que talvez sinta que quer contribuir, e só procurar alguém da casa e procurar saber como seguir. Também temos uma turma de estudos que começou recentemente, na quarta-feira. Se alguém quiser se aprofundar no estudo da doutrina espírita, só conversar com a gente também, que a gente vai indicar como proceder. É isso aí. Então, eu vou ler um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico. Edificações. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus, em Mateus 5,14. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se identifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde, muitas vezes, nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O Mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre as montanhas, onde nunca se ocultem, a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida. É indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai-vém das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho, por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Então, meus irmãos, eu convido todos a fecharem os olhos. Vamos nos conectando à espiritualidade aqui da Casa Luz de Jesus, deixando as dificuldades da nossa caminhada lá fora por um momento. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus a oportunidade que temos de estar aqui essa noite, podendo aprender um pouquinho mais, podendo tornar a nossa caminhada mais harmoniosa, com um pouco mais de luz, com um pouco mais de compreensão. Que nessa noite, enquanto estamos aqui, que a gente abra nosso coração e a nossa mente, para que a luz do nosso Mestre nos penetre e nos ilumine a caminhada. Que a gente possa levar conosco os aprendizados que a gente vem buscar aqui nessa noite. Que a espiritualidade ilumine a nossa irmã, que vai dividir conosco um pouco dos seus conhecimentos. Muito obrigado, Mestre. Que assim seja. Nossa irmã Cláudia, que vai nos trazer um pouquinho de conhecimento para a nossa caminhada hoje.
Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à Casa Espírita Luz de Jesus. E a minha gratidão à casa, mais uma vez, pelo convite de estar aqui, compartilhando, refletindo mais temas acerca da doutrina espírita, à luz da doutrina espírita. E o tema da noite, o duelo nos dias atuais, é um tema escolhido a partir do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e também do Livro dos Espíritos, que aborda sobre os duelos. Afinal de contas, será que duelos ainda existem ou não existem mais? Será que essa prática de duelarmos ainda se faz presente nos nossos corações, nas nossas vidas, nas nossas práticas cotidianas? Será que ainda utilizamos um florete, uma espada, uma pistola para duelarmos? Ou utilizamos de outros mecanismos, de outros recursos para tal prática? Nós vivemos num planeta exatamente adequado ao nosso quadro evolutivo. Nós não estamos aqui por acaso. Às vezes reclamamos muito dessa escola chamada Terra, desse hospital chamado planeta Terra, dizendo que está ruim, que a gente está triste, mas nós estamos no lugar certo, porque é equivalente ao nosso grau de evolução. Quando Jesus nos designa estarmos aqui, é um convite para que a gente possa evoluir, crescer e principalmente superarmos as nossas vicissitudes da alma. E um dos convites feitos pelo Mestre é para que a gente também consiga enxergar em nós, reconhecer em nós as partes nossas que ainda combatem o outro. E não só combatem o outro, com o outro. Quando nós também combatemos conosco. É sobre isso que nós iremos refletir nesta noite. O primeiro convite para que a gente possa refletir seria podermos contextualizar como era o duelo nos tempos antigos. Então, o duelo ele foi uma prática muito usual na Europa, na América também, durante o século XIV até o século XX. Na verdade, o último duelo mesmo, duelo real, marcado, estipulado, tal como a gente vê nos filmes, aquele duelo floreado, bonito, naqueles filmes de faroeste, né, do Velho Oeste, ou então em filmes diversos de produções antigas, que a gente vê um duelando com o outro, toda aquela cena armada e bonita. Mas aquilo, gente, é um floreio, obviamente, daquilo que realmente era um duelo. Então, o duelo ele aconteceu formalmente pela última vez na França. A França foi o último país em que o duelo foi praticado. Se não me engano, 1967, a última data de duelo. Mas a lei que permitia o duelo, ela foi extinta por último no Uruguai. O Uruguai manteve... deixa eu voltar aqui. O Uruguai manteve a prática do duelo até 1980 como legal. Não significa que existiam duelos, mas eram ainda perdoados, entre aspas, os crimes contra a honra. Então não haviam duelos formais. O último duelo formal foi na França. No Evangelho segundo o Espiritismo, esse tema ele é abordado no capítulo 12, nos itens 12 até 16. No capítulo Amai os vossos inimigos, um capítulo muito bacana, e o trecho sobre o duelo encerra este capítulo muito bem, mostrando o porquê que o duelo ele é algo tão necessário de ser combatido na época, porque na época que Kardec escreveu isso, que essa obra foi construída, o duelo ainda era vigente, né, no mundo. No Livro dos Espíritos, no capítulo 6, na Lei de Destruição, nas questões 757 até a 59, nós temos 3 questões também sobre o duelo, lá no capítulo das Leis de Destruição. Uma vez, Chico foi abordado por um homem bastante inflamado e nervoso, que queria muito falar com Chico e dizer que nós precisávamos rever as obras espíritas, porque elas estavam desatualizadas.
E aí Chico, pacientemente, ouviu esse cidadão e perguntou: por que você acha que as obras espíritas elas estão tão desatualizadas? Ora, Chico, porque o duelo está lá sendo mencionado, ocupando um certo espaço dentro da obra espírita, mas nós não temos mais duelo vigente no mundo. E aí, Emmanuel intuiu Chico, né? Que sabiamente respondeu que, na verdade, o duelo ele só mudou de formato. Que, na verdade, ele existe na nossa prática cotidiana de outras formas e, por isso, ele não deveria ser abolido das obras espíritas. Muito pelo contrário, que nós precisávamos sempre ler e reler e tentar entendê-lo dentro desta configuração. Então, o que era o duelo? O duelo era uma disputa entre duas pessoas motivadas pelo desagravo à honra. Quando uma pessoa se sentia ofendida, ela poderia convocar a outra para um duelo. Então havia todo um ritual de acordo com cada época, né? Então existiam 2 padrinhos ou mais padrinhos, pelo menos 2, um de cada lado dos duelantes, um juiz, um médico, que às vezes ele não tinha o que fazer, né? Porque simplesmente a pessoa vinha a óbito, e poderia ser combinado 10 passos para cada lado, onde os oponentes ficavam de costas, caminhavam 10 passos, e depois virava e atirava ou lutava, conforme as armas que eram utilizadas. Então, as armas eram armas brancas ou de fogo, independente, conforme a época também. E eles podiam escolher as armas, conforme o combinado. No círculo Apache, que é um círculo mais antigo, então, havia um círculo, né, e às vezes de fogo, e acontecia à noite esses duelos. Mas sempre quando havia uma ofensa à honra, né? Então, a causa dos duelos naquela época, ou nestas épocas longínquas, era a ofensa. Sempre que alguém se sentisse ofendido, tinha o direito de duelar, ou de convocar o outro para o duelo. Então, a honra, né? Que quando a ofensa à honra, o que é a honra? É um sentimento de dignidade própria que leva o homem a procurar merecer e manter a consideração pública. Ou seja, não importa o que eu sou de verdade, importa o que os outros lá fora pensam de mim. Se lá fora eu fui ofendido de alguma maneira, eu tenho o direito de lavar a minha honra e de defendê-la da forma como eu escolher. Na questão 759 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Kardec pergunta para os espíritos: o que é o ponto de honra? E a resposta é: orgulho e vaidade, a dupla chaga da humanidade. Então, na verdade, é isso. O ponto de honra nada mais é do que o orgulho e o egoísmo. As pessoas não estavam pensando necessariamente na gravidade do que elas estavam fazendo. Porque na obra do Livro dos Espíritos, na pergunta 758, Kardec é claro na pergunta e os espíritos mais ainda na resposta. Dentro de um processo de duelo, nós temos 2 personagens. Um suicida e um assassino. Portanto, ambos são criminosos frente à lei divina. Eles infringem a lei nesses aspectos. E o convite que se faz hoje, na noite de hoje, é: duelos ainda existem nos dias atuais? Então, obviamente, que a resposta é sim, né? Diferentemente da época em que a gente viu duelos sendo narrados na Bíblia, Davi e Golias, aí depois a gente veio estudando na história, dos gladiadores, entre outras formas de duelo, que eram até tidas como entretenimento. A gente veio crescendo com isso e hoje o cinema retrata isso muito bem, com vários filmes mostrando isso. Hoje o duelo não tem mais esta configuração. Ninguém mais tem um padrinho, ninguém mais bate com a luva, escolhe se vai ser uma espada ou então uma pistola. Porém, a gente utiliza-se de outras formas de agressividade, de outras formas para se duelar. Nós fomos depurando as formas de duelo, vamos assim dizer, né? Então, nós não temos mais esse ritual, mas a gente tem esse
duelo virtual ou presencial. Porque sim, na atualidade a gente acrescenta também este duelo, que ele pode ser um duelo virtual. Então o duelo nos dias atuais, ele pode se dar de algumas maneiras. A primeira delas é não aceitando o outro como ele é. Como nós temos dificuldade disso? Em aceitar que a outra pessoa não é como nós somos, que ela não pensa como nós pensamos. Temos muita dificuldade de praticar de fato a empatia, que é um dos 5 grandes elementos da inteligência emocional. Porque a empatia de fato é você compreender que o outro entende o mundo, mas de uma forma diferente da sua. O peso que você carrega tão bem é o mesmo peso que está sufocando, esmagando a outra pessoa. Existem coisas que a gente faz com facilidade, mas que esta mesma coisa mata o outro, sufoca o outro não suporta. E aquilo que eu não consigo carregar, talvez o outro ou você carregue tão bem. Então, é isso, a gente não conseguir compreender e aceitar o outro como ele é. Quantas vezes a gente ama o outro, né? Aquilo que a gente acha que o outro é, a gente ama a nós mesmos refletidos no outro. A gente ama a expectativa que a gente tem da gente no outro. Mas a gente não enxerga a real personalidade da outra pessoa. Não consegue ver como ele é, as forças e as fraquezas que ele realmente tem. O duelo também acontece quando a gente não consegue admitir os próprios erros, por orgulho. Como é difícil admitirmos que estamos errados ou erradas. Parece que é como se um punhal, né, se encravasse no nosso peito quando a gente admite uma falha. Quando, na verdade, nós deveríamos tomar isso por prática, pedir desculpas, reconhecer a falha, corrigi-la. Porque esse é o convite da doutrina espírita, que a gente venha para corrigir sempre a nossa falta e aprender e evoluir e realmente introjetar isso no nosso coração. Então, quando a gente não reconhece nesta existência, vai ter que reconhecer numa outra, mas de uma forma talvez mais difícil. Por isso que o convite é que a gente consiga admitir também as próprias falhas. Como nós somos cegos para nós mesmos. Temos às vezes um olhar sobre nós e como nós somos bonzinhos ou boazinhas. A gente se enxerga tão bonzinho, né? Somos todos o protagonista, o inocente da história. O vilão é sempre o outro. Sempre a outra pessoa. É aquele que me ofendeu. Este é o vilão. E aí a gente não consegue admitir o próprio erro por orgulho. Lembrem das chagas, né? Orgulho e egoísmo. Ou ainda, o duelo de estar sempre com a razão por vaidade. Aí é por orgulho, é por eu não dar o braço a torcer mesmo. Imagina que eu vou me rebaixar. Capaz que eu vou reconhecer alguma coisa, que eu vou inventar uma mentira, se for o caso, mas eu que não vou admitir, né, os meus erros por vaidade. Conflito entre nações e rivalidades políticas também é uma forma de duelo. A gente vê o tempo todo isso acontecendo, né? São as polarizações políticas, são as rivalidades e conflitos entre países que continuam em guerra, né? Duelando e duelando e duelando. Né? Então, quem duela nos bastidores não entrega a vida no fronte, não é assim? Sempre foi. Né? Então, acaba que é sempre o outro que vai na frente para morrer, como a gente diz na guerra. Né? Porém, isso sempre acontece, continua acontecendo. E isso é uma das coisas que eu acho que eu vi que alguém refletiu sobre esse tema algumas semanas atrás aqui na casa, e foi muito importante refletir sobre isso, sobre o quanto nós precisamos ver essas guerras, né, como uma chaga da humanidade ainda. Chegaremos um tempo, talvez, né, nós não estejamos mais aqui enquanto encarnados, não nesta vida talvez, mas em outras, em que isso não acontecerá mais. Quando isso não acontecer mais, nós teremos entendido que a prática do duelo ela precisa ser extinta em todas as esferas da humanidade.
E por fim, os duelos íntimos, são os conflitos internos que a gente tem conosco mesmo, com os nossos sentimentos, com as nossas inferioridades, com as nossas dificuldades, com a forma como lidamos conosco. E, por consequência, quando a gente vai para algum lugar, quando a gente está com alguém, a gente leva tudo que a gente é junto. E aí isso acaba impactando no outro que aí está. Por isso, gente, que o duelo nos dias atuais, ele pode ser refletido de formas distintas, de formas diferentes. A gente vai aprofundar um pouquinho agora. Nesse livro, Vivendo o Evangelho, no volume 1, do espírito André Luiz, né, mas na psicografia de Antônio Badui Filho, ele traz algumas formas de nós refletirmos o duelo nos dias atuais. E aí nós vamos para o primeiro duelo citado nesta obra, né? Que é o duelo doméstico. Então, dentro de casa, às vezes, dentro do lar, né, nós temos verdadeiros frontes de guerra. Muitas das famílias vivem como se fossem viver em trincheiras de guerra. A casa é permeada de brigas, de conflitos, de ofensas, de gritos, de desrespeito, ninguém respeitando o limite do outro. E a gente sabe, né, de acordo com os estudos da doutrina espírita, que dentro do lar, dentro do ambiente doméstico, nós temos os nossos espíritos afins, amigos, compatíveis conosco, e também os nossos inimigos dentro do lar. E por isso é o convite para que a gente reveja o duelo no lar. Veja como André Luiz coloca: o que mais acontece é o desprezo ao compromisso assumido, pois o que deveria ser um tratado de paz à luz da caridade acaba se transformando sob a força do orgulho em duelo doméstico. Então é isso, a gente está ali para um tratado de paz, mas o que acontece é um verdadeiro duelo dentro do lar. E como é interessante, né? Porque existem várias formas de nós observarmos esse duelo acontecendo. Entre pais e filhos, entre o casal, entre a família matriz ali e a sua família de origem. Então a gente vê diversas formas das famílias duelarem. E existe, por exemplo, as guerras entre famílias, que às vezes são famílias inimigas por gerações. E aí você vai perguntar para essa família: mas aonde nasceu esse conflito? Por que a sua família é inimiga daquela? Ah, porque antigamente fulano daquela família A roubou a filha da família B para casar, né? E aí virou uma guerra entre famílias e daí foi. Outras vezes é uma cerca, é uma divisa, é um muro, é um meio metro de terra ali que causou uma desavença que às vezes por gerações aquilo se perpetua. Então são duelos que são transgeracionais, acabam se perpetuando ali. Existe também aquela pessoa que quer ter o controle dentro da família, que dentro da minha casa as coisas têm que ser na minha regra, como eu quero. E eu não estou falando de limites saudáveis, de casas com regras, porque todo lugar tem que ter regra. Mas em todos os lugares também não deveriam existir tiranos. Tiranos dentro do lar, quando eles querem que as coisas sejam do seu jeito, eles controlam a vida da esposa ou do esposo, dos filhos, dos netos, dos irmãos. Todo mundo tem que pedir permissão e opinião para ele ou para ela. Então essas pessoas passam a controlar tudo. Tudo tem que ser exatamente do meu jeito. E aí nós temos alguns exemplos, né, de duelo doméstico, né? Aí a esposa se irrita, o marido não perdoa, ou vice-versa. Aquela situação de fazer aquele tratamento de silêncio dentro do lar, por dias. A gente chama aqui no popular, a pessoa fica emburrada, né? Acontece. Ou ainda, aí revida, vira uma guerra, aquela briga, aí aquele escândalo, e as crianças no meio, né, vendo tudo aquilo. A sogra provoca, a nora ou o genro hostiliza, né, se envolve ali, não consegue perceber que existem limites, né, nem a sogra talvez perceba, ou o sogro, porque coitada da sogra, né, sempre sobra para ela, coitada. Às vezes as sogras são, na grande maioria, pessoas maravilhosas, são mães,
Mas algumas delas não percebem que o filho ou a filha já foram para o mundo. Eles estão construindo uma nova família e essa família nova também não construiu os limites dela. Então há uma briga ali. O pai ou a mãe ironiza, faz uma brincadeira de mau gosto e o filho devolve. Aí começa aquele cutuca aqui, cutuca ali, aquela provocação. E aí a gente vê pais e filhos se hostilizando, competindo, duelando dentro de casa. O irmão provoca e o outro reage. Nossa, aí a gente vê o caos, né? Com crianças pequenas, a briga entre irmãos, ela é tida até como saudável até um determinado ponto, porque é um treino para as relações humanas. As crianças, elas estão treinando e trabalhando muito como elas irão se relacionar, os seus limites, a sua identidade, né? Então é até saudável. Obviamente que os adultos precisam observar algumas coisas, não deixar ninguém se machucar nessa situação. Mas eu estou falando de pessoas mais velhas. A gente vê irmãos que já estão numa idade em que deveriam ter um afeto, uma compreensão do outro, um senso de proteção. Aquela coisa do tipo assim, eu até posso brigar com o meu irmão, mas ninguém vai encostar um dedo nele, né? Que eu não deixo. Aquele senso de unidade, de proteção na família. Isso é muito importante, mas a gente está vendo o quê? Muitas vezes tem se observado irmãos que são indiferentes uns com os outros. É como se eles não tivessem o mesmo laço. É como se não pertencessem à mesma família, eles não têm vínculo afetivo. Isso é muito ruim. Então eles se hostilizam, se tratam como verdadeiros estranhos. Talvez porque cresceram num lar assim também, de hostilidade, de ausência de empatia, aonde as pessoas não tinham tempo para conversar umas com as outras e foram se perdendo dentro dessas relações. Alguém desencarna na família, né? E aí começam as brigas por herança, né? Diz assim, que se você quiser conhecer a sua família, espera até o momento da partilha da herança. Aí você vai ver quem é quem. Não é assim que se diz por aí? Então é mais ou menos isso. Os duelos acontecem dentro do ambiente doméstico também. Vejam como ele está depurado. A gente não precisa de um florete, de uma espada, de nada disso. A gente tem a língua, a gente tem o pensamento, a gente tem o agir, a gente tem a agressividade física ou verbal, ou de pensamento, porque quantas vezes você já esganou alguém em pensamento, né? Se isso botasse alguém na cadeia, a gente acha que tinha pouca gente solta por aí, não é? Então, precisamos rever essas questões. Alguém bagunçou a casa, a guerra é certa. Aquele objeto tem que ficar lá e é lá que tem que ficar. Mas se alguém usou para fazer alguma coisa e não colocou exatamente naquele lugar que eu disse que é ali que tem que ficar, a guerra está certa. Então, nós temos que aprender muito com as relações humanas. Tanto aquele que bagunça, que tem que aprender que o papel dele é pegou, devolve, desarrumou, arruma, abriu, fecha, aqueles velhos ditados, né? Assim como aquele que é excessivamente rígido. A casa da gente não precisa parecer, como diz o Mário Sérgio Cortella, com aquelas casas de revista. Sabe aquelas casas de revista que está tudo perfeitamente alinhado, assim, as almofadas todas bonitinhas? Porque a casa bagunçada é uma casa habitada. Não é bagunçada no sentido de sem ordem. Uma casa em uso, ela é uma casa que vai ter gente cozinhando na cozinha. Então, se está cozinhando, tem coisas em cima da pia, coisas em cima da mesa, do fogão, e assim por diante. Então, as coisas precisam coexistir com leveza, com flexibilidade. E assim nós vamos superando também esses duelos domésticos. Vamos lá. Além do duelo doméstico, nós temos também o duelo conjugal. Aí é entre o casal. No duelo do casal, nós temos aqui o trecho do André Luiz, né? Esses pequenos enganos somados à intolerância do momento levam a discussões amargas ou ao ressentimento mudo, porque o outro parte para o desafio usando como arma o verbo exaltado ou o silêncio constrangedor. O duelo no lar tira a alegria de viver. Não é verdade, gente? Como é difícil quando um casal está em desequilíbrio.
Como é difícil quando dentro deste lar habita este tipo de guerra. Guerra, às vezes silenciosa, às vezes barulhenta, mas guerra, sempre guerra. As críticas, os julgamentos, então tudo isso vai perpetuando. Chico falava que nós sempre temos a pretensão de querer carregar uma cruz de ferro grande, pesada, né? A gente quer assim dar grandes passos na evolução, assim, superar, talvez até ser reconhecido como uma pessoa muito boa lá fora. Então isso é carregar a cruz de ferro. E às vezes a gente até carrega uma cruz de ferro. Nós carregamos cruzes difíceis quando se passa por uma enfermidade, quando você supera ou perde alguém querido, quando você passa por um revés dentro da família, de muito sofrimento. Entre outras situações, a gente supera muitas coisas. Às vezes supera uma geração inteira de dificuldades, em que você veio de uma família que passava por muitas dificuldades, você conseguiu vencer tudo isso. Então você carrega algumas cruzes de ferro. Mas sabe quais são as cruzes que Chico dizia que eram insuportáveis nós carregarmos? Não era a cruz de ferro, era a cruz de palha. Aquela cruz pequenininha, cruz leve, essa nos derruba. Como diria uma amiga minha, cuidado que bem essa te leva para o umbral, né? O que é a cruz de palha? São essas pequenas coisas, as pequenas desatenções, as pequenas ofensas do cotidiano que fazem com que a gente se perca, né? Por exemplo, a desatenção no outro. Dentro de um casamento, quando você está num relacionamento, é esperado que um tenha atenção à outra pessoa que está ali. Mas parece o contrário, que você trata bem todo mundo, a vizinhança, as pessoas do seu trabalho, você tem cuidado com as palavras que você vai dizer. Quando você recebe visitas na sua casa, você trata elas com tanta paciência, com tanto carinho, né? Mas aí aquela pessoa que está do teu lado, de qualquer jeito, porque ela está aí mesmo, está aí, essa pessoa está aí. Então está tudo bem tratar de qualquer forma, não é? Por que será? Por que não ter mais atenção com a outra pessoa que está aí com você? No teu lar, dividindo a vida contigo, carregando a cruz de ferro. Daí a gente não suporta a cruz de palha. Críticas severas, ironias e sarcasmos presentes dentro das relações. Como é mais fácil criticar do que elogiar? Reconhecer as pequenas coisas que são feitas. Às vezes os casamentos, eles, quando chegam, né, ao processo de entrar em crise, alguns casais procuram terapia, o que é que a gente observa? Que o que levou o casamento à ruína não foram grandes coisas. Foram a soma das pequenas, as pequenas ofensas, as pequenas indiferenças, as pequenas brincadeiras, né, disfarçadas de crueldade, porque ironia e sarcasmo são formas de agressividade disfarçadas, que machucam o outro, não reconhecer os valores, as coisas importantes. Então, isso tudo vai minando a relação. O mau humor e a irritação. Como é terrível isso? Sabe antigamente tinha um desenho em que um dos personagens, um desenho animado, né, tinha sempre uma nuvem na cabeça e tinha raio e chuva, né, que ficava o tempo todo. Onde ele ia, aquela nuvenzinha ia em cima dele. Lembram desse desenho? Eu sou bem antiga também, então eu lembro. Enfim, não vamos falar de quantos anos atrás, né? Às vezes nós somos bem isso. Nós somos aquele personagem que tem a nuvenzinha com raios, relâmpagos, chuvas, trovões. E aonde a gente anda, né, dentro do lar, a gente está com aquela nuvenzinha. E é engraçado. Quando a gente abre a porta e vai para a vida, e aquela nuvenzinha meio que desaparece para muitas pessoas. Mas dentro do lar, é aí que acontece. É o mau humor, é a irritação, a explosividade. Como isso fere, como isso machuca. As impaciências, né? Aí nós temos as reclamações. Quantas reclamações, quantas queixas. Quantas vezes a gente sempre olha o aspecto negativo de tudo. Aquilo que a gente vê como crítica excessiva também. Por exemplo,
quando uma pessoa faz uma coisa, você sempre olha para aquilo e diz, ficou bom, mas se tivesse feito assim, tinha ficado um pouco melhor. É sempre depois do elogio um mas isso, mas aquilo. E aí a pessoa vai desanimando. Né? Então, dentro desse processo de reclamações e críticas, isso vai afastando o casal. Ciúmes, né? E também disputas de poder. Os ciúmes é um veneno que vai corroendo aos poucos os relacionamentos. É a ideia ainda que a gente tem da posse do outro. A gente ainda considera-se dono do outro. Às vezes originário da carência também, sempre, né? Normalmente originário da carência. Mas o ciúmes é um veneno que ele vai infestando essa relação e subjugando sempre o outro, fazendo com que o outro passe a perder a paz. E o ciumento também perde a paz, porque ele não tem confiança, ele não consegue confiar nem em si e nem na outra pessoa que está com ela. E a disputa de poder, né, dentro do lar também. Às vezes aquela questão de que a última palavra tem que ser minha. Então, dentro do casamento, isso fica muito difícil. Né, quando um precisa ser a última palavra, né, e o outro tem que acatar. Porque a ameaça é velada. Então, é bem complexo. Autoritarismo e agressividade. Então, dentro do duelo conjugal, a gente vê tudo isso e muito mais. A gente vê também, por exemplo, não só dentro do casamento, mas através do casamento, a gente vê o duelo externo que atrai para o casamento olhares cobiçosos. Por exemplo, olhares cobiçosos àquele casal. É um duelo também. Por exemplo, o casal está ali, está demonstrando que está feliz, e aí vem uma outra pessoa e cobiça aquilo. E deseja estar no lugar daquela pessoa e insiste, às vezes, até abalar aquele casamento ou não. Mas também é uma forma de duelo conjugal, que afeta a conjugalidade do casal, afeta a relação. Então, os duelos, eles são... acontecem de diversas formas. A gente não tem como trazer tantas coisas, porque o tema é extenso. Nós temos também, além do duelo conjugal, além do duelo familiar, nós temos o duelo social. O duelo social é justamente quando a gente está mostrando este ódio, esta raiva, este pensamento sempre combativo lá fora, para a vida, para as pessoas. Então, é uma eterna guerra que a gente promove com os outros. E através de várias formas, né? Então, nós temos hoje o duelo através das mídias sociais, que tem sido um veneno. Então, a gente não usa mais as pistolas e as espadas, mas usa-se os dedos, né, para digitar, ofender. São os haters, são as pessoas que estão sempre prontas a criticar, mas não uma crítica construtiva, muito pelo contrário. É uma crítica maldosa, maledicente, que em nada contribui. Portanto, não deixa de ser um duelo. E a gente vê muito isso, né? A cultura do cancelamento. Um deslize que o indivíduo comete, a gente está ali, pronto para clicar e ofender, né? Digitar e ofender. Nós temos também esse duelo acontecendo, e eu tenho percebido e tenho este olhar sobre esse tipo de situação, até mesmo em práticas de mídia, filme de terror, por exemplo. Vocês perceberam ultimamente a grande produção cinematográfica nos filmes de terror? A produção crescente, quantos têm sido lançados? E o filme de terror, o objetivo dele justamente é esse, né? Trazer um terror, é trazer essa sensação de pavor que a gente tem visto, né? Então, eu não gosto de filme, eu não assisto. Mas a gente vê essa oferta crescente também ali. A gente vê os linchamentos acontecendo em locais públicos, né, diante de alguma situação. Então, são os linchamentos populares, físicos, e também os linchamentos mentais. Como espíritas que somos, nós sabemos que, apesar de talvez nós não enxergarmos, não termos a vista para ver aquilo que está além, nós todos emanamos energia. Nós todos estamos espalhando
essas energias por aí, né? Então, quando a gente está duelando com alguém mentalmente, a gente está dirigindo esse linchamento, estas ofensas para outras pessoas, dirigindo a elas. Então, o tanto que afeta este linchamento mental é da mesma forma que afetaria, talvez, o linchamento direto ou a ofensa direta. Só não tem a manifestação física presente, visível ou audível, mas a gente consegue sentir os efeitos dela, né? Tudo que se emana existe, acaba acontecendo. Nós temos brigas e torcidas, nós temos disputas, por exemplo, entre empresas ou dentro das empresas, né? Aquela coisa assim, eu não vou ensinar o que eu sei, porque daqui a pouco a outra pessoa pega o que eu sei e toma meu lugar. Então, aquele duelo, aquela competição. Então, a competição, neste caso, não é saudável. A competição saudável é quando você compete para crescer, mas de acordo com o seu mérito, com a sua busca. Mas não tentando diminuir o outro. Isso é duelo, isto é um conflito imenso. Infelizmente, nós temos visto muitos duelos dentro das próprias religiões. A tentativa de mostrar supremacia religiosa. Minha religião é melhor do que a sua. É somente a minha religião que leva a Deus. É somente se você fizer assim ou assado. Então, tudo isso também contribui. Aí, sem contar em situações de narcotráfico, esses duelos entre gangues e tudo mais, que são duelos, de fato, quase que a moda antiga ainda. Nós temos dentro desse duelo social algumas outras questões que vale a pena a gente trazer aqui. A primeira delas é, a pessoa veste-se bem, mas não é por elegância, às vezes é para competir com os outros. É aquela história, né? A pessoa gasta um dinheiro que não tem, né? Para comprar uma coisa que ela nem precisa, mas que ela quer ostentar. Né? Aquela bolsa de marca caríssima, não tem problema algum em fazer isso. A questão é a intenção. É aí que mora o duelo. A questão não é o que você faz, é com a intenção com que você faz. Aí nós temos ainda ajudar o próximo não por ser caridoso, mas para se destacar e se impor aos demais. É aquela história de doar algo, fotografar e postar, né? Ou fazer à frente de todos para que todos vejam o quanto eu sou bom, né? Eu deixo assim entrever para que as pessoas percebam e possam me aplaudir ou me aprovar. Então não é genuíno. Ainda também é um duelo social. Se discutem as ideias hoje, mas não porque tu acredita nessas ideias, mas sim para combater o oponente. Ninguém está disposto a ouvir, sentar, ouvir e aprender com o outro. E sim para disputar quem sabe mais. Então é um duelo de conhecimento arrogante. Utilizar-se o poder ou a superioridade financeira para constranger as outras pessoas. Então é muito indelicado isso. Quantas pessoas usam do poder que elas têm para subjugar, para ameaçar, para fazer com que as outras pessoas tenham medo e o respeito aconteça não porque você admira essa pessoa, não porque tu acredita naquela verdade, mas sim porque tu teme aquilo, né? Então é delicado. Usar também, isso eu acabei de falar, sim, sobre o poder para constranger. E aí, por fim, nós temos o duelo íntimo, que é trazido na obra, né, como um conflito da alma, dentro da nossa alma. Quantos impulsos inferiores nos atacam? Quantos combates existem entre esses impulsos inferiores, né, e esses sentimentos nobres que nós gostaríamos de ter ou deveríamos ter? Isso pede muito do nosso esforço para a transformação moral, que precisa ir acontecendo aos poucos, mas que precisa acontecer sim. Aquela história de nós nos diminuirmos, buscarmos sempre nos esconder, não acreditar às vezes no nosso potencial, como nós somos às vezes o nosso maior inimigo quando a gente se critica demais. E aí ele traz algumas ideias aqui desse duelo íntimo, né? Buscando, por exemplo, superar a arrogância, que é uma chaga que nós temos, que nos faz duelar muito, trazendo muita humildade para a nossa prática, desenvolvendo esta virtude na prática.
A intolerância de nós querermos sempre as coisas da nossa forma, no nosso tempo, não tolerar algo diferente de nós. Buscando a indulgência. Perdoando aquilo que não é igual ao que eu penso. A violência, superando ela com mansidão, com paciência. É tão difícil. A palavrinha paciência mereceria uma reflexão de uma noite inteira. Como é difícil desenvolvermos a virtude da paciência. A fraqueza com coragem. Buscando sempre dentro de nós mesmos essas respostas. A preguiça, superando ela com trabalho. O que seria preguiça e trabalho? E que trabalho é esse que nós deveríamos buscar? É toda ocupação útil. É tudo aquilo que nos faz crescer, edificar. Às vezes a gente tem preguiça de ler um livro. Tem preguiça de assistir uma palestra lá no YouTube, uma palestra bacana, seja sobre a nossa profissão ou seja sobre a própria doutrina espírita ou qualquer outra, por preguiça. E aí a gente quer só os videozinhos curtos. Ou ainda, preguiça de começar um projeto que vai mudar a sua vida. Preguiça de estudar. Preguiça de começar aquela faxina que está atrasada faz tempo, lá na sua casa, arrumar aquele armário, né, que está lá com um monte de coisa empenhada. Preguiça de começar a mudar sua própria vida, de praticar um exercício físico, de buscar hábitos mais saudáveis, de sair da frente da televisão e fazer alguma coisa por você. Então, essa busca da virtude, da superação da preguiça, que requer esse trabalho, e não é só um trabalho de transformação externa, é interna. E superar a autodepreciação com amor próprio. É reconhecer as nossas qualidades. Como eu dizia antes, como nós somos cruéis conosco. Como a gente se judia. Enfim, buscar estas superações requer muita coragem. E requer um duelo de virtude dentro de nós. Chico Xavier usava aquele exemplo da água da paz. Ele dizia que todas as vezes que a gente estiver impelido a dizer alguma coisa que vá ofender a outra pessoa, que a gente coloque uma porção d'água na boca e segure ela ali até essa vontade passar. Né? Talvez a gente vá até perder os dentes de tão úmido que vai ficar ali dentro. Né? Vai gastar um barril de água, não só um gole d'água, até a vontade passar. Mas é assim que a gente vai superando aos poucos. Usando essas táticas, né, para nos trazer a consciência. E é muito melhor, gente, levar desaforo para casa do que levar desaforo para o túmulo. Porque às vezes numa briguinha boba de trânsito, numa ofensa que acontece ali, você perde a vida. Às vezes numa bobagem, as pessoas perdem a cabeça. A gente não sabe qual é o limite da outra pessoa. A gente não sabe com quem está lidando, se aquela pessoa está equilibrada, se ela não está, como ela pensa, como ela vê a vida. Então, a gente mal sabe quem nós somos. Porque às vezes a gente não sabe como a gente funciona quando a gente é levado ao limite. E, aliás, qual é o nosso limite? A gente sabe qual é o nosso limite? Porque o nosso elástico deveria esticar infinitamente. Porque Jesus nos recomenda perdoar 70, não só 7 vezes, 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoar infinitamente. Mas nós, às vezes, funcionamos com um limite que a gente nem conhece que nós temos. Sem contar que, às vezes, irritar-se e provocar na gente essa raiva e permitir que o outro nos irrite é uma forma de suicídio lento. Chico Xavier dizia também. É uma forma de suicídio lento, porque isso afeta o nosso corpo físico e afeta o nosso corpo espiritual. E se a gente não puder cuidar do nosso corpo, da nossa alma, da forma como deveria, a gente está em desequilíbrio. A gente precisa pensar também num outro tipo de duelo, que é o duelo entre encarnados e desencarnados, que se dá no processo obsessivo. Também é um duelo, não deixa de ser, não é? E é um duelo cultivado, às vezes, ao longo de múltiplas encarnações. Pela ausência de perdão, pela ausência de percepção do meu erro, da minha falha, eu também não perdoo o outro. Então, vai se alimentando um ciclo repetitivo
de obsessão. E a obsessão é uma janela que a gente abre. Nós abrimos essa janela. Ela não é arrombada à força. Ela é aberta por permissão. Por permissão dos nossos pensamentos invigilantes, pelas vezes que a gente permite que essas más influências entrem na nossa mente, porque a gente não está conectado adequadamente com o bem. Quando a gente também tem pensamentos maledicentes. Porque, poxa vida, né? Quantas vezes a gente fica supondo coisas dos outros. A gente nem sabe sobre a vida do outro, mas a gente já é maledicente. Ah, você viu que fulano sentou perto da outra pessoa, lá na fila do banco? Só pode que tenha alguma coisa aí, né? Aquela maledicência, aquela situação de estar sempre tentando enxergar o pior de tudo. É uma provocação, parece, para que se tenha esse tipo de pensamento, provocação interna que as pessoas se promovem, né? Enfim, o duelo da virtude nos convida a deixar a honra ofendida para trás. Ele pede para que o amor possa vencer o ódio, aos poucos, né? Com certeza. E como dizem os grandes espíritas que passaram por aqui, né, pela Terra, você ter inimigos não é tão grave. Mas você ser inimigo de alguém é muito grave, muito sério e muito danoso. Então que a gente não seja inimigo de ninguém. Que a gente procure limpar da nossa mente e ter vigilância mental, porque às vezes a nossa mente é barulhenta. A gente está lá em casa fazendo alguma coisa e está brigando com alguém em pensamento. Tu está revendo um diálogo que aconteceu, uma situação, e tu está criando uma resposta, brigando mentalmente com essa pessoa, reconstruindo a cena. Não acontece, gente? Isso é duelo. A gente precisa olhar para esse pensamento, trazer a nossa consciência para a ação. Porque nós não somos os nossos pensamentos, mas nós somos a consciência que espia esse pensamento. Então, quando a gente olha para esse pensamento e pensa assim, poxa, mas por que eu estou pensando isso? O que vai me levar a pensar uma coisa dessas? Por que eu não vou pensar em outra coisa? Esse pensamento não está me agregando, só está me fazendo mal. Eu estou aqui cozinhando, pensando essas bobagens, vou mudar essa vibração. Vou ouvir uma música diferente, vou pôr aqui uma outra palestra, vou me concentrar em outra coisa, vou fazer uma prece, vou mudar essa vibração. Vigilância, porque o duelo ele não começa na briga com o outro, ele começa no meu pensamento. O convite para o duelo da virtude, para todos nós, é que no orgulho, a gente se defenda com a humildade, trazendo a humildade para o nosso coração e para a nossa prática. Na vaidade, que a gente possa se revestir com a modéstia. Na violência, que a gente saiba responder com a paz. Na preguiça, que a gente se edifique com trabalho. Na descrença, que a gente se acalme com a fé. No egoísmo, que a gente reaja com a caridade. Na raiva, que a gente se revista de brandura. No medo, que a gente se afirme com a coragem. Então, dentro desse duelo da virtude, que a gente esqueça o nosso orgulho ferido. Deixa ele de lado. Porque é tão engraçado como a gente faz algumas coisas torcidas, às vezes, dizendo assim, você viu só o que a outra pessoa me falou? Eu fiquei tão chateado, eu fiquei tão ofendido. A gente não gosta, às vezes, né, de ouvir aquilo que o outro fala, porque a gente fica tão chateado. Mas é engraçado que na hora de falar algumas coisas para outras pessoas, a gente fala. A gente diz, a gente ofende. A gente não mede as palavras. E aí como é que o outro fica nessa situação? E aí a gente traz essas marcas também de outras existências que a gente precisa superar nesta. Se é uma tendência sua esta violência interna, violência íntima, que a gente procure ajuda para superar. Porque nem sempre sozinho a gente dá conta, né? Porque o convite do Cristo é justamente que a gente possa combater o bom combate. E esse bom combate, combater esse bom combate é conosco em primeiro lugar.
Ao bom espírita, o convite é a superação das nossas más inclinações. É aí que a gente reconhece o bom espírita. Não é em outro lugar. É quando a gente combate o nosso maior inimigo, que às vezes mora dentro de nós. Nós somos parte de uma única e grande família universal. E essa transformação, essa reforma íntima que nós somos convidados o tempo todo a fazer, é que vai fazer parte desse todo universal mais saudável. Nós podemos ser um grãozinho de areia nesse oceano da vida, né? Mas um grãozinho de areia, mais um grãozinho, mais um, vai somando e formando uma linda praia. E é aí que nós fazemos falta. E nós precisamos fazer parte disso, nos transformando. O espírito Casimiro Cunha, ele dizia uma coisa interessante. Meu amigo, se desejas paz crescente e guerra pouca, ajuda sem reclamar e aprende a calar a boca. Então ele falava isso. Chico Xavier repetia bastante essa frase, né? Porque ela é muito interessante, faz a gente pensar. Se a gente quer guerra pouca, aprende a calar a boca. Porque às vezes a guerra começa aqui, ó, com a nossa boca, não com a boca do outro. E que a gente confie a Deus a justiça, né? A justiça divina, que ela seja a justiça divina e não a minha justiça, não eu querer fazer justiça do meu jeito. Buscando sempre nos transformar, né? E como eu gosto de dizer, florescer é onde nós somos plantados. Essa fala de Haroldo Dutra Dias, que ele ouviu de uma freira num momento muito difícil da vida dele, que a gente possa florescer onde está plantado. Não importa onde seja, no lugar em que a gente está, que a gente aprenda a se transformar. E será que a gente é capaz de reconhecer e admitir as nossas emoções menos elevadas? Pensem na pessoa que vocês têm dificuldade de lidar e que frequentemente vocês costumam duelar, seja por pensamento, ou seja por algo do passado que aconteceu, ou que vocês costumam discutir, se desentender. Pensem nessa pessoa. E por que será que esta pessoa está na sua vida? Será que já não é hora da gente aprender a deixar essas armas do duelo para trás e buscar outras formas de lidar com o outro, com essas pessoas? Nada vem por acaso na nossa vida. E se a gente quiser transformar essa relação, que hoje é difícil, com esta pessoa, encarnada ou não, porque às vezes esse inimigo que a gente cultiva e que a gente tem rancor e que a gente tem mágoa já não está mais encarnado. É alguém que já partiu. Mas ali o duelo continua. A grande forma de nós lidarmos com isso, às vezes, não é por espontaneidade, esperar que um dia, né, a mágoa acalme. É a gente agir com disciplina. A disciplina, ela, como diz Emmanuel, antecede a espontaneidade. Ela vem antes. A gente precisa se disciplinar, escolher. Eu vou ficar vigilante. Cada vez que eu pensar nisso, eu vou fazer tal coisa para evitar esse pensamento. Eu vou virar esse jogo, eu vou mudar a forma de vibrar acerca dessa problemática. E aí até que o momento vai chegar disso ser espontâneo na sua vida. E para finalizar, tem um conto indígena que fala dos dois lobos. Onde vocês já conhecem esse conto, com certeza, mas que a gente vai para casa refletindo sobre ele. Então, o aprendiz perguntou para o mestre da tribo o que eram esses dois lobos que nós temos dentro de nós. Porque o mestre havia dito que dentro de nós existem dois grandes lobos. Mas que lobos são estes? Nós temos dois lobos. O manso e o raivoso. Mas e aí, o que fazem esses dois lobos? Qual cresce mais rápido? Qual é o melhor? O melhor e o maior e o mais forte é aquele que a gente alimenta mais. Qual lobo a gente tem alimentado mais? Muito obrigada. Que Jesus nos acompanhe. Muita paz a todos vocês.
Muito obrigado, Cláudia, por dividir conosco um pouquinho do seu conhecimento. Eu convido os trabalhadores da casa que se coloquem à disposição para o passe. Vamos reduzir um pouquinho as luzes também. Depois do passe, lá atrás a gente tem o copinho com água fluidificada também, pessoal, não esqueçam. Ele é um medicamento que nos auxilia muito. Então, meus irmãos, vamos fechando nossos olhos, respirando fundo, nos conectando ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade aqui da casa. Vamos mais uma vez agradecer pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos de estar aqui essa noite, recebendo as bênçãos da espiritualidade, recebendo um pouquinho de luz para auxiliar na nossa caminhada. Vamos agradecer, meus irmãos, pela família maravilhosa que nos acolhe, nos ensina, nos ampara, pelo pão de cada dia, pelo nosso trabalho, que engrandece a nossa caminhada. Agradecer pelos irmãos que partilham conosco essa caminhada e nos dão oportunidades de nos trabalharmos, de nos melhorarmos. Vamos pedir por todos aqueles que estão nessa casa, buscando auxílio e amparo da espiritualidade. Vamos pedir que nosso Mestre Jesus abençoe aqueles irmãos que não têm a possibilidade de recorrer a uma religião, de recorrer a palavras que tornem a caminhada mais leve, que acalmem as feridas. Vamos pedir que o Pai abençoe aqueles irmãos que vivem em lugares onde não há amor, onde não há esperança. E que nesse momento a espiritualidade nos abençoe, nos ilumine, nos preencha de amor, nos preencha de luz, e que a gente possa levar essa luz conosco para os nossos lares, para as nossas famílias, tornando também a caminhada deles um pouco mais harmoniosa e um pouco mais tranquila. Muito obrigado, meus irmãos, uma boa noite, que assim seja.